Olá, sou Cristiane Catoni, sommelier e diretora da Adega Cavedini, e estamos no nosso segundo podcast Cavedini com Elas e tenho a honra de receber mulheres inspiradoras e empreendedoras. No mês de março, a Adega Cavedini está fazendo esse podcast especial em homenagem às mulheres e tenho a honra de receber Jéssica, Daniela e Cláudia para esse momento especial onde, além de falar sobre vinho, falaremos sobre empreendedorismo e sobre os desafios. Antes de começar a falar um pouquinho sobre cada uma, gostaria de fazer um brinde com todas para comemorar esse momento especial do Cavedini com Elas. E para iniciar a nossa entrevista, eu vou começar com a nossa amiga Cláudia. Cláudia, você pode falar um pouquinho sobre quem é a Cláudia, né? Como é que você entrou no mundo do empreendedorismo, né? Os seus desafios, como é que é a sua rotina? Bom, meu nome é Cláudia, sou professora de inglês e professora online de inglês. Dou aulas já há muitos anos e ao longo desses 25 e alguns meses de anos aí, eu já fiz diversas modalidades, mas por causa da pandemia, a modalidade online pegou muito. Então, hoje eu dou aulas online só de inglês. E para mim isso é muito bom, porque otimiza muito o nosso tempo, né? O tempo de aula e a forma como os alunos conseguem estudar é muito bacana. Eu comecei empreendendo como professora particular, porque eu queria me dedicar mais tempo com a minha família, com meu filho, que lá atrás, hoje já é um homem, mas quando eu comecei ele era um bebezinho. Então eu decidi sair dos empregos formais e ter um tempo mais livre com ele dentro de casa. E aí o jeito que eu encontrei foi dar aula particular, né? Lá atrás era em casa, eu recebia as pessoas na minha casa, numa sala lá apropriada. Hoje em dia é online, ficou bem mais prático. Eu falo que a pandemia veio para ajudar, né? Essa parte online aí. Com certeza. E hoje você tem algum desafio? Como é que é o teu segmento, né? Se é empreendedorismo feminino, se hoje se destaca mais, né, professores homens ou mulheres, ou esse teu setor ele é bem meio a meio? É bem diversificado. É bem diversificado. Eu não tenho, o meu foco é mais jovens e adultos. Eu tenho uma linguagem melhor para jovens e adultos. Adolescentes ali a partir dos 14, 15 anos para frente é a minha linguagem, né? Até porque as crianças, elas às vezes demandam uma atenção melhor e nem sempre funciona muito bem a aula online, mas para jovens e adultos tem funcionado muito bem. E aí, o que eu noto, assim, é bem misturado. Eu tenho homens, mulheres, né? Sim. O meu maior desafio, eu acho que é muito em função de... dentro da minha área, é muito em função da idade. A idade pega um pouco, né? As pessoas, elas tendem a imaginar que um professor mais jovem tem um conhecimento mais atualizado da língua. E o meu maior desafio é entrar nesse mundo digital. Que se por um lado eu tenho bastante intimidade com algumas questões digitais, a rede social me intimida um pouco. Então eu não faço o que eu devia fazer para aproveitar a rede social. Explorar melhor a nosso favor. Isso é um grande desafio para mim. Eu acho que eu sou meio tímida demais para a rede social, mas é algo a superar, né? Sim. Porque... E a Cláudia, tem alguma memória ou experiência com vinho? Alguma memória afetiva ou experiência que te lembre, assim, que te traz aquela... Muitas, nossa. Eu a vida inteira tomei vinho, né? Mesmo sem conhecer. Agora com vocês aqui da adega que eu tô começando... O que eu gosto, né? Lembra que eu perguntei para você, Cris, o que eu gosto? Porque eu não consegui definir qual é a minha personalidade vinícola, se posso chamar desse jeito. Mas eu sempre gostei de vinho. E bons vinhos, né? Embora a gente não conheça, a gente sabe que é bom, né? Sim. O meu termômetro para o vinho bom não me deu dor de cabeça, é bom. Então tá bom, né? Então tá bom. Mas eu desde muito jovem, assim, eu gostava de tomar vinho. Durante um tempo eu morei no Nordeste do Brasil. Tive muita dificuldade em tomar vinho lá. Mas depois daquela fase de adaptação, lá eu aprendi a beber cerveja, que eu não bebia cerveja de jeito nenhum, era só vinho a vida inteira.
Mas lá eu aprendi a beber cerveja, mais ou menos também, porque eu não tenho um gosto muito apurado para cerveja, tenho mais apurado para o vinho. Mas sempre teve comigo. E depois que eu aprendi a conviver com o calor, voltei a tomar vinho lá no Nordeste mesmo. Que tem vinho para cada ocasião, né? Já o tinto no Nordeste não vai tanto, né? Mais o vinho branco, mais fresco, Isso, mais era o que eu espumante, tomava né? lá. É esse mesmo que eu tomava lá. Porque o tinto lá, de um modo geral, me fazia mal. Faz calor, né? Muito quente, fazia muito mal. Ou tomar, tipo, dentro do ar-condicionado, né? Mas sempre teve, gente, nos melhores momentos, assim, até amamentando. Às vezes eu tomava um vinhozinho, porque eu sempre gostei bem menos, né? Falar bem baixinho, que diz que não pode, né? Mas era tudo de bom. Os melhores namoros eram sempre regados a vinho. Os melhores momentos, na verdade. E tem alguma uva específica? Não. Então, o vinho tá valendo. Eu não sei se eu vou lembrar nome de uva. Você tinha me falado, mas eu confesso para você. Mas eu gosto sempre daqueles sabores mais fortes, mais marcantes. Mais marcantes, né? Qual era a mesma uva que você tinha me falado? Porque eu sou ruim nisso, viu? Olha, nos últimos eventos que a gente participou, você gostou mais dos vinhos portugueses, mais blends, mais encorpados. E esses mesmo, é isso daí. Posso não saber o nome, mas eu sei o que é bom. Bem isso. E eu tenho essa preferência aí. E isso de falar de vinho que dá dor de cabeça também está muito relacionado ao consumo de água, né? Porque eu falo, né, que a gente tem que consumir 1 taça de vinho para 2 taças de água, né? E às vezes você vai tomando e não bebe água, né? Depois fala que o vinho é ruim, né? Que dá dor de cabeça, mas não, o corpo precisa, né? Ser hidratado, né? E o que a Cláudia diria para a Cláudia de 10 anos atrás, hoje, né? O que a Cláudia faria de diferente ou, né? Olha, 10 anos atrás, eu estou muito pensando no empreendedorismo aqui, né? Não vou entrar muito em questões pessoais, porque senão a gente vai, né, podcast psicológico. Mas falando em empreender, eu acho que eu teria sido um pouco mais ousada para ter um pouco mais espaço no mercado hoje. Eu teria sido um pouco mais ousada. Eu poderia ter tentado abrir uma escola para ser um pouco mais conhecida. Nunca quis abrir escola. Sim. Muita gente falava para mim, né? Abre uma escola, eu nunca quis abrir. Eu acho que eu teria sido mais ousada, eu era meio medrosa. E agora, passando dos 50, fica um pouco mais difícil. Mas eu estou no mercado, né? A minha questão é muito ali o boca a boca, as pessoas que conhecem umas às outras, vão falando da professora e tal. Você sabe que com as outras convidadas do podcast anterior, ambas falaram isso. Seria mais ousada, mais corajosa, né? Mas hoje eu percebo que o empoderamento feminino ele está mais presente, né? As mulheres estão mais corajosas, né? Eu acho que mais unidas também. Isso ajuda bastante a gente, né? É isso. Não se vê como competidoras, sim, né? Mas como parceiras mesmo, né? Então tá, muito obrigada por participar desse podcast. E continue apreciando os nossos vinhos, né? Com certeza. Aprendendo sempre um pouco mais, né, sobre esse mundo aí. Muito obrigada. E agora nós vamos para a nossa segunda entrevistada, que é a Daniele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Dani, sobre, né, quem é a Daniele, como você começou nesse mundo de empreendedorismo, os teus desafios, né, hoje no teu mercado, né? Então, nos fale um pouquinho sobre você e sua profissão. É difícil falar sobre a gente, né? Sim. Mas numa situação dessas. Eu sou Daniela, eu sou designer de formação. Então, eu comecei lá atrás fazendo material gráfico de identidade visual para empresas, marcas, tudo que precisasse. E com o tempo eu fui evoluindo, assim, eu fui experimentando outras coisas. Mesmo tímida, como a Cláudia falou ali, né? A gente tem algumas travas, né? Eu sempre fui mais ousada. Então, eu nunca tive medo. Até porque talvez teve uma fase ali que você estava respaldada por uma família, né? Então, você corre alguns riscos. Depois, você vai ficando mais receoso. E aí, eu fui experimentando todas as áreas dentro desse meio de comunicação em marketing. Então, eu passei desde lá de criação, aí já fui para uma área de atendimento a cliente, depois eu fui
entendendo um pouquinho mais sobre a produção, a operação de uma agência. Fui me especializando e conhecendo um pouquinho de cada coisa. Não sou especialista nas entregas de uma agência hoje, mas eu me especializei na operação, né, de agências ou de projetos mais voltados para o digital ou para marketing e comunicação mesmo. Hoje eu trabalho numa agência que se chama TIFF Comunicação. Eu tenho quase 28 anos de experiência dentro desse segmento e ali eu estou como diretora de operações. Eu entrei como consultora e aí fiquei. Esse ano eles pediram para eu ficar tempo integral. Então, o legal disso é que eu já passei por outras agências grandes, médias, pequenas. Essa, ela tá médio para grande, assim. Ela atende clientes já que tem um espaço maior no mercado, né? Então, eu fui experimentando e conhecendo vários tipos de clientes e vários tipos de fazer comunicação, varejo, marca, B2B, B2C, enfim, todas as letrinhas aí que a gente fica falando. Mas essa é a minha jornada e sempre fui muito de experimentar e de testar. Então, eu estudei bastante, fiz várias especializações, trabalhei com várias pessoas, eu nunca tive medo, assim. Mas eu sempre prefiro os bastidores, nunca à frente, né? Ali a turma que está ali vendendo ou está ali aparecendo para cliente, enfim. Eu sempre fiquei lá na retaguarda, organizando tudo para que essas pessoas tivessem todo o insumo para poder... Sempre no operacional, no criativo. Exatamente, sempre ali cuidando para que tudo... para os pratinhos não caíssem, né? Essa é a palavra. E nesse teu segmento, Dani, de comunicação e marketing, ele, assim, a gente consegue perceber que tem mais homens ou mais mulheres, ou é muito mesclado esse segmento de vocês? Então, existe uma questão da parte de publicidade, especificamente de agências de publicidade, que a parte de atendimento são mulheres, e lá atrás tinha aquelas questões que tinham que ser mulheres bonitas, né, porque elas iam estar presentes nos clientes, elas precisavam estar bem vestidas, tinha toda uma caracterização delas. Sim. Mas também elas eram taxadas como, né, não tão eficientes, então elas eram mais... Se tem subestimadas, exatamente. Se tem tinha um viés ali, sabe, de objeto, né, vamos dizer assim. E a parte de criação dentro da agência era totalmente masculina. Então, todos os criativos, né, Washington Oliveto, Nizam Guanais, todos esses que a gente conhece de publicidade, são homens, né? Você não vê uma publicitária... com o mesmo conhecimento que o Washington Oliveto. Tudo bem que ele foi meio que um mito, assim, né? Ele foi um destaque diferenciado. Hoje, a gente já está diversificando mais. Então, uma pessoa como diretora de operações dentro de uma agência não acontecia, porque muitas das coisas de decisões financeiras, de propostas comerciais, a rentabilidade da agência, eles não colocavam na mão de uma mulher, né? Entendi. Hoje já está mais... já existe mais essa facilidade de você misturar as pessoas. Mas ainda tem lugares que o masculino domina. É até engraçado, né? No podcast anterior a gente estava falando sobre pessoas, né? Sobre conexão. E agora a gente conversando, né? A Cláudia é professora de inglês. Também sobre pessoas, né, relacionamento, e o teu muito mais, né? Eu acho que comunicação e marketing é muito criativo, é você entregar a informação correta, né? Eu acho que comunicação mesmo. Comunicação, né? Na veia, né, mesmo, né? E é muito mais, você tem que tomar cuidado, porque a comunicação, existe uma coisa que a gente usa muito, assim, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, se ela não for bem construída e não ter uma visão de lá para cá, ela é falha, ela vai ser falha. E existe muita vaidade também, né? Então, tem muita
tem as questões de prêmios, o glamour mesmo, que é feito para publicitários, não é feito para pessoas, né? Sim. Então, existe os dois lados, mas o que funciona mesmo, que uma empresa contrata, e hoje muito mais, é uma comunicação que fale com os seus públicos, e que não é né? Aham. São vários, né? Se fala com várias pessoas, várias idades, várias regiões, então tem muitas coisas que influenciam, né? E nessas agências, normalmente muitas pessoas, né, que trabalham, né? Muitas pessoas, né? Então, acho que São administrar tudo isso, né, para depois juntar e fazer entregar, né, o final, É difícil. é difícil. É comunicação, comunicação e comunicação, né? É isso. E aí tem o jogo de vaidades, né? Então, criação sempre é o time que tem uma visibilidade maior, porque ele entrega o bonito, ele entrega, né? Sim. Mas atrás disso tem todo um planejamento de mídia, onde é que isso vai aparecer, como que isso vai aparecer, para quem vai aparecer. Tem a parte do atendimento, que tem que entender o que o cliente está pedindo, o que ele precisa, qual é o negócio dele, objetivos, metas, enfim. E tem a parte de planejamento, que é o que cola tudo, né? Então, se não tiver um planejamento bem estruturado, você pode fazer o que você quiser, ele não vai funcionar. Ou ele vai funcionar uma vez e vai morrer. Sim. Né? E é engraçado, né, que a gente vê uma propaganda na TV, a gente não tem noção, né, de todo, né, o trabalho que tem por dentro para fazer uma propaganda que seja assertiva, né, para aquele público. Parece tão simples, né, pra gente. Nossa, e é bem complexo. Segundos. Porque além da agência, ele envolve outros profissionais, né, de produção mesmo. Então tem o áudio, tem a trilha, tem as captações das imagens que tem que se juntar para fazer uma edição que fique fluida, né? Sim. Que leve uma informação em 30 segundos, né? Então é bem... É super interessante, assim, eu acho legal, assim, acho muito desafiador. É muito criativo, né? Eu falo que a cabeça da pessoa que trabalha com marketing ou comunicação, a cabeça tem que ser muito, né? Dinâmica. A mil, né? Muito dinâmica. A minha não é tanto, não. Eu tô ali nas operações. E me diz uma coisa, a Dani tem alguma experiência, alguma memória com o vinho, Ah, sim, claro. né? Tem um pai, né, que bebia vinho. Mas olha só que coincidência, eu nasci numa cidade chamada Videira, Ó, que é a cidade do vinho, Do lá vinho. do oeste de Santa Catarina. Sim. E eu cresci, festa da uva, do vinho, né? Então a gente comia uva na parreira mesmo ali, né? Então eu tenho toda uma história. E meu pai sempre tomou muito vinho, mas era o vinho colonial, né? Que acho que é o de mesa hoje, Sim. né? E a gente tem isso, assim, eu lembro de suco de uva, a gente fazia, sempre a gente preferia, na minha casa a gente nunca foi muito de refrigerante, então o suco de uva era uma coisa que estava presente sempre, o meu pai sempre tomava o vinhozinho dele, e para mim, tirando aquela fase da adolescência e início da juventude ali, que se bebe qualquer coisa, depois o vinho para mim sempre foi a que eu gostava mais, assim, se eu tivesse que escolher uma bebida. Então, é o momento de relaxar, de estar conversando com alguém, né? Às vezes está num Papo com amigos. Eu falo que o vinho conecta as pessoas, né? Eu ia falar Muito. bem Verdade. isso. Conecta as pessoas. Verdade. E tem algum vinho específico, alguma uva que você tem uma preferência? Vinho branco, vinho rosé, tinto, espumante? Eu gosto mais da uva verde, né? Então, o branco, o rosé, geladinho. Mais frescor. O espumante eu gosto. Então, esse é o que eu prefiro, porque eu acho mais leve para beber. E às vezes eu bebo em casa sozinha, assim. Então, né? Se não... Parece que você precisa ter uma coisa um pouco mais leve, porque você vai bebendo mais devagar, Sim. enfim. A uva, você que me deu essa cola, é alvarinho. Alvarinho. Que é os que eu mais peço para ela. São essa uva aí que eu... É que a Dani, além de ser minha amiga, é minha cliente assídua. Então, eu já sei as uvas preferidas, o estilo dela, né? Exatamente. E o que a Dani diria para Dani alguns anos atrás? 10 anos, 20 anos. Hoje, eu acho que que eu poderia ser um pouco mais ousada. Eu acho que a gente
foi criada com uma coragem mais limitada, né? Até por ser mulher, enfim, depende de um homem, tem que sempre ter uma opinião, a gente tem que ser aprovado, né? Tudo que a gente faz. Mas hoje, olhando para trás, 10 anos para trás ou 20 anos para trás, calma, relaxa, as coisas vão acontecer. Não precisa sofrer tanto, né? Porque eu acho que quando a gente eu principalmente num ambiente que é mais masculino e mais competitivo, a gente precisa ficar se provando o tempo todo, se provando, e aí você não tem limites de vou trabalhar no meu horário de expediente. Parece que você nunca fez, você nunca terminou o que você precisava fazer. Então, Sim. eu passava da hora sempre, eu sempre estava fazendo coisas enquanto as pessoas já estavam lá se divertindo, eu estava terminando coisa ainda, eu puxava muito as responsabilidades para mim. Isso foi muito sofrido, assim, porque depois que você sai daquele lugar, você olha para trás, não adiantou nada, porque se você tivesse feito um pouquinho menos, você teria o mesmo reconhecimento, o mesmo valor. Mas a gente sempre fica se provando, né? Sim. Mas hoje estou super de boa, assim, eu acho que nos últimos 2 anos que eu fiz uma virada de vida profissional, assim, eu entendi que não adianta. As coisas, elas vão acontecer no tempo delas e a gente precisa participar disso, assim, aproveitar toda a transformação, Processo, né? É o processo todo. Não adianta a gente querer antecipar, né, atropelar, porque não vai ser legal. Você vai sofrer e vai se frustrar. Eu falo que a gente faz muito comparativo com o vinho, né? O vinho também ele tem todo o processo, né? Para ele chegar até no ponto certo, né? Para ser consumido. Eu acho que a nossa vida também, assim, é processo, né? Perfeito. É todo um processo. É uma certeza. coisa atrás da outra, né? Você não consegue mudar a ordem e o tempo, né? Sim. Mas isso é a idade, eu acho, também, né? A idade vai dando um pouquinho mais assim, já Com começa o tempo a a gente essa vai... calma. Não digo nem sabedoria, mas porque eu acho que um jovem pode ser muito sábio também. Mas essa calma, essa coisa do tá bom, vai acontecer. É maturidade, É né? maturidade. Eu acho que é muito mais do que sabedoria. E o vinho também, né? Sim, Um vinho bem feitinho, bem preparado ali. com o tempo, no seu Nossa. tempo certo, né? Uma Para não ser nem muito ácido, nem pouco ácido, né? Equilibrado. Dani, muito obrigado por participar desse podcast, por compartilhar, né? Saber um pouquinho mais sobre comunicação e marketing. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agora a nossa próxima entrevistada é a Jéssica, mais conhecida como Bem Vestida. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Fale um pouquinho quem é a Jéssica, sobre, né, o seu mundo, né, de empreendedorismo, seus desafios. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada pela companhia, pela parceria, né? Pelo apoio. Essa história do A Bem Vestida começou com vocês lá, inclusive, né? Na verdade, esse reconhecimento, digamos, né? Depois do produto, que eu já vou contar um pouquinho sobre ele. Então, bom, pensando na minha trajetória, elas estavam falando ali, né, que fizeram sempre, né? Há muito tempo elas fazem a mesma coisa, a mesma profissão e tudo mais. O que é muito legal, muito interessante, isso consolida, né? Muito como profissional mesmo. E eu vim de uma trajetória bem diversa. Que, na verdade, hoje, quando eu consigo arrematar todos os pontos, eu vejo que sempre leva para uma mesma essência, que é também da comunicação. Então, eu comecei, né, a minha trajetória profissional bem cedo. Eu sempre quis ter independência, eu sempre quis ser uma pessoa independente. É da minha personalidade isso também. Querer fazer do meu jeito, da minha forma, né, e tudo mais. Então, eu fui mãe muito cedo. Fui mãe na adolescência, aos 16 anos. E isso acabou me levando também a ter um pouquinho mais de pressa, de ter um bom salário, né, ter ali uma boa vida e tudo mais. Fui casada por muito tempo, então também fiquei dividida ali um pouco entre vida profissional, vida materna, familiar, então não tive aquela consolidação tradicional, né, de você estudar, se formar e tudo mais. Mas a minha primeira formação foi como cabeleireira e maquiadora, depois logo na sequência. Minha mãe percebeu em mim, assim, esse feeling. Eu também gostava muito,
tive sempre habilidades, assim, com trabalhos mais manuais e tudo. Então, a minha mãe me direcionou para essa profissão. E de lá, muitas coisas aconteceram que me trouxe até aqui, hoje, com o que eu trabalho. Então, lá mesmo, nessa época, no Salão de Beleza, uma rede de salão aqui de Curitiba, até muito, muito boa, tive a oportunidade de conhecer o mundo da moda e também o marketing. Porque eles trabalhavam, o marketing do salão trabalhava fortemente a marca em parceria com alguns eventos daqui de Curitiba, e esses eventos eram de moda. Então, na época tinha Cristal Fashion, do Shopping Cristal, né? Eu brinco e falo que Shopping Cristal era Pátio Batel na época. Então, tinham grandes marcas, né, lá, e tinham esses desfiles sazonais, que eram feitos ali primavera, verão, outono e inverno. E na época eu trabalhava no Lady Lord e fazia o curso lá e trabalhava no centro de treinamento. E a equipe lá do marketing fazia essas pontes para trazer uma visibilidade para a marca do Lady Lord. Então, eu e várias outras pessoas, era uma experiência muito legal. Eu gostava bastante me conectava bastante com aquilo, porque era o bastidor, né, também. Então, aquilo começou a me despertar um pouco, assim, uma diferença de, nossa, que legal. Eu comecei a olhar para outros mercados, né? Porque, como eu vinha ali da maternidade, já, isso eu tinha ali 17 anos, né? Quando eu comecei ali nesse curso e nessa jornada de trabalho. Então, eu comecei ali a descobrir algumas outras coisas. E comunicação está no meu sangue desde criancinha. Eu era conhecida como a menina que fala mais que o homem da cobra. Então, não sei por quê. Não sei. Mas eu sempre tive essa habilidade, gostar mesmo de trocar, de falar e tudo mais. E eu sempre identificava muito, eu gostava muito de assistir as propagandas nos comerciais, e aquilo me encantava muito, a criatividade que tinha e tudo mais. Mas na época a gente não tinha tanto acesso, assim, né, como hoje, de saber exatamente de onde vem, para onde vai e tudo mais, mas eu sempre fui muito curiosa, e eu lembro muito disso, assim, que eu gostava de assistir os comerciais. Cada vez que eles mudavam a campanha, eu achava fantástico. Mas, enfim, era uma coisa que ficava ali meio solta. Quando eu fui me aprofundando um pouco mais, e aí conhecendo um pouco mais disso, que foi depois, nessa época, que eu comecei a entender que o papel do marketing era isso, era aquilo, era realmente comunicar, né, as coisas, porque a gente até pensava que era só vendas, e no sentido também muito pejorativo, né, que tinha, assim, das coisas que era como se fosse alguma coisa manipuladora, né, que fosse, meu Deus, fazer com que a pessoa adquirisse determinado produto, porque, nossa, era só pela lucratividade, né? Por um certo tempo acabou sendo um pouco isso, não, assim, ainda, né? Mas se o produto não vende, não tem por que ele existir, né, também. Então, mas lá nessa época eu me conectei tanto com a moda quanto com o marketing. E a moda também, eu não gostava muito, assim, da ideia de estar na passarela. Uhum. Era ali de ver a galera nos croquis e tudo mais, e mexendo, e tentar entender o que era aquilo, que tudo estava atrelado a, basicamente, comunicação. Eu, nessa época, a minha atuação no backstage desses desfiles e tudo mais, era como cabeleireira, às vezes como maquiadora ali, porque eu tinha as duas formações, então acabava fazendo isso. E outras vezes também eu atuei até eu nem tenho mais, eu tava lembrando esses dias, saía muita coisa na Gazeta do Povo e tudo mais, e eu volta e meia tava lá como no styling do beauty, né, de beleza lá, então eu ia me conectando com isso. De certa forma, eu ia construindo um currículo sem nem perceber. E isso foi... Hoje, assim, eu já nem tenho mais tantas essas coisas que a gente tinha. Hoje é mais fácil, né? A gente tem tudo no digital e tudo mais. Mas na época foi isso, assim. Eu me conectei nesse período. Mas não... Foi uma coisa que passou. Continuei sendo cabeleireira, continuei sendo maquiadora. E depois tive a minha segunda filha. E segui daí trabalhando realmente como cabeleireira, mais a domicílio, porque daí conciliava maternidade, né, trabalho, família e tudo junto. Então, precisava de algo flexível também. E depois disso,
passou-se um tempo, trabalhei em outras áreas, assim, também, mas sempre voltado mais para a área comercial. E lá para os meus 29 anos, que aí, enfim, fui olhar e prestar mais atenção para a Jéssica, né? Tive ali uma fase, né, o meu divórcio, aí foi onde eu comecei a pensar um pouco mais em mim, como mulher, como profissional, o que realmente eu queria, né? Nessa época eu fui ainda finalizar meu ensino médio, que eu tinha deixado lá pelo meio do caminho e tudo, porque eu queria fazer uma faculdade. Daí eu resolvi, falei, eu quero fazer uma faculdade. Fiquei pesquisando e resolvi ir para o marketing. E aí, foi na época, assim, que deu um boom, assim, do digital, eu ficava um pouco confusa. Ai, meu Deus, será que eu gosto mesmo? Ou será que é só porque tanta gente tá fazendo? Então, eu fiquei ali um pouco confusa. Mas, ali no fundo, eu falei, é isso. E eu fazia fazia semipresencial, e eu passava sábado o dia inteiro na faculdade, era só no sábado. E aquilo, para mim, era muito, muito gratificante, assim. E eu entrei bem na época que a gente fazia construção de marca, de produto e tudo mais, e era muito legal. Aí dentro disso eu fui mais pra área, eu fui saindo mesmo do cabelo ali, de maquiagem, que era uma coisa que eu não queria fazer pro resto da vida realmente. Então, fui me jogando mais pro marketing, trabalhei em clínica ali, e todas as vezes que eu ia para algum trabalho, né, nessa época, eu já tinha, assim, uma oportunidade de, então, atuar naquilo. Imagina, eu tinha um semestre ainda ali e tal de graduação. Veio pandemia, precisei trancar e tudo mais. E quando voltou um pouco mais a questão da pandemia ali foi acabando, eu fui voltando presencialmente. Nessa época, teve, enfim, uma outra época ali no meio do caminho, antes de eu trabalhar efetivamente com marketing, ainda estava estudando. Eu saí de um trabalho que não me realizava em nada, que era com vendas também, mas era um tipo de produto que eu não me conectava, então não conseguia nem bater meta, nem fazer nada, era muito chato, enfadonho. E aí eu falei, não adianta, porque só pelo dinheiro a gente não consegue, não vai. E daí nessa época eu olhava assim muito e falava, nossa, como eu venho da área da beleza, da área da estética, sempre gostei muito também de me vestir bem, né? Considerava, assim, sempre era uma das amigas que ajudava as outras a se vestir. A gente sempre tinha uma amiga que era consultora, né? Na verdade. Então, eu era uma das amigas consultoras ali. Vestida. E sempre, né, tinha isso. Eu sempre fui vaidosa, assim, com relação... Trabalhava no salão, então sempre tava com o cabelo feito. Porque o Lady Lore também exigia um padrão, né? Que a gente tivesse ali de atendimento sempre impecável, né? Os profissionais sempre tinham que estar bem arrumados, bem vestidos. Então, eu pensei na época, que vontade de fazer um curso de consultoria de imagem. Acho que eu seria consultoria de imagem, e tal. Porque a moda em si, faculdade de moda, não era uma coisa que muito me atraía. A consultoria me atraía mais. Porque eu sempre gostei de ensinar as pessoas a fazer algo, a se potencializar, né? Então, eu sempre via também essa dificuldade das pessoas estarem meio perdidas ali, né? Será que tá bom? Será que não tá? Eu mesma ficava ali também, às vezes, querendo uma validação, que nem todo dia a gente tá super preparada e confiante, veste tudo e gosta. Então, a gente sempre tem ali, o ser humano, ele precisa de validação, né? Não existe isso, é uma grande mentira quando a gente fala que, não liga para o que os outros falam. Porque, de fato, todo mundo liga e é importante isso, né? É claro que... Né? É claro que em um grau equilibrado, né? Que você não se anule e tudo mais. Mas não tem como, porque a gente se conecta justamente com isso, com essa aprovação, né? Então, se eu vou me relacionar com você, se eu vou te cumprimentar, então vem essa primeira conexão ali que a gente aprova, né? A pessoa. Então... é completamente normal, esse é um tabu que eu já superei, sempre falo também, né? Sempre falei muito para as minhas clientes. Não adianta você achar que você é a rebelde, sem causa, que não agrada ninguém, não tá nem aí com ninguém. Você está aí com muita gente está aí para você. Essa coisa de, ninguém liga pro que você fala, as pessoas ligam, as pessoas esperam, as pessoas querem aprender, querem saber o teu pensamento, né? É isso, é o mundo, né? É o ser humano como um todo. E então eu fui daí depois disso tudo, nessa época eu não fiz consultoria de imagem, porque eu pensei, meu Deus, para quem eu vou vender isso? Né? E tudo mais. E não tinha uma rede de contatos, pessoas que entendessem a importância disso. Eu achava importante, mas
outras pessoas, as pessoas que eu conviviam, né, era mais aquela coisa assim, comprar roupa. Então, desisti. E lá, depois pra frente, daí fui pro marketing e tudo mais. Quando eu decidi fazer a consultoria de imagem, foi também quando eu voltei para a faculdade de marketing, da primeira vez que eu tinha trancado. E me encantei muito no curso de consultoria. Eu fui pro curso de consultoria para fazer uma renda extra ali e tudo mais, mas falei, não, vou fazer isso como atividade principal. Depois fui para... Dentro da consultoria de imagem mesmo, eu comecei a perceber que o que eu fazia, na verdade, era posicionar pessoas através da imagem e estilo. Que é uma comunicação, então tudo é comunicação para mim, né? Então, a gente observa, como eu sempre falo também, né? O que você está transmitindo, porque essa primeira mensagem, essa primeira comunicação vem para você na frente do espelho. Sim. Então, a primeira pessoa com a qual você se comunica é com você mesma, né? Então, isso envolve várias coisas ali, psicológicas e tudo mais, que afeta a autoestima no entanto, hoje, depois de 3 anos como consultora de imagem e estilo e atendendo também a bastante pessoas, assim, que as pessoas que mais vieram sempre fazer consultoria comigo eram mais empresários, empreendedores, que já tinham esse entendimento também do poder da imagem pessoal. Sim. E nesse fim de ano agora eu refiz um pouquinho ali algumas coisas para trazer mais esse viés realmente de posicionamento. Então hoje o que eu faço mais, né, voltei para a faculdade de marketing também no final do ano, porque eu falei, gente, não dá. Eu não estudava moda dentro da consultoria de imagem. Os meus conteúdos eram sempre mais voltados, às vezes eu me sentia obrigada a fazer alguma coisa um pouco mais para moda, a falar sobre tendência e tudo mais, mas eu sempre estava voltada para comunicação, sempre estava voltada, o que essa pessoa quer fazer, né? Então, eu até fiz uma das minhas consultorias que era justamente de posicionamento, e depois eu falei, quer saber? Eu vou fazer justamente isso aqui, porque é o que realmente eu sou melhor, no que eu melhor atuo, no que faz muito sentido mesmo para mim. E dentro disso surgiu a Bem Vestida, que na ideia da Bem Vestida é que seja um clube, uma comunidade onde as mulheres consigam se conectar também, fazer esse networking, trazer os seus anseios ali, os seus desafios de imagem pessoal mesmo e também do posicionamento profissional, porque a imagem ela está conectada a tudo. Sim. Então a autoimagem, quando você tem ela fortalecida, você consegue se posicionar melhor no mercado, você tem mais clareza, né, e tudo mais. Então, o que eu basicamente amo de paixão fazer é justamente isso, potencializar as pessoas para que elas consigam ter o desenvolvimento máximo delas, principalmente profissionalmente hoje, né? As pessoas não são somente profissionais, mas no âmbito profissional é onde eu consigo mais ajudar e potencializar as pessoas, mulheres, homens, em grande maioria mulheres, mas os homens também ali são atendidos e são vaidosos. E hoje a Jéssica tem alguma memória ou experiência no mundo do vinho? Porque eu falo que esse teu segmento é muito estilo, e o vinho também é uma questão de muito estilo, personalidade, né? Exatamente. Qual que é a uva que representa a Jéssica? Pois então, eu gosto mais das uvas verdes também. Eu ainda não conheço o nome das uvas completamente, porque eu quero fazer um intensivo na Adega Cavedini. Eu sempre falo, né, pra você, às vezes que eu já fui tudo aí, eu falo, Cris, eu tenho que fazer 1 hora tomando água, porque no 3º gole de vinho eu já não lembro mais o que era. Mas eu falo que vinho é litragem, é só bebendo pra gente saber, né? Aprender e né? Mas hoje eu já consigo identificar, né, melhor, assim, eu entendo que eu gosto de, quando se fala do tinto, geralmente ele é mais intenso, né, e tudo mais, mas eu não suporto mais o vinho suave, que, né, lá na adolescência, quando a gente, né, eu queria, fazer aprontar alguma coisa, meu Deus, vamos nos divertir, a gente ia tudo pro vinho. Nunca começou, né, tomando um pifão de vinho, com vinho de mesa, vinho suave. Exatamente. Eu falo que eu comecei com Campo Largo de pêssego, penso. Nossa. Então, eu comecei com o Campo Largo tinto, depois eu descobri o de pêssego e falei, nossa, é melhor. Entre os dois era melhor. Mas eu sou muito eu sou atípica, assim, no inverno eu gosto do tinto, mais intenso mesmo, um pouco mais ácido. E no verão eu sou super do leve, do refrescante e tudo mais.
Então, eu vou muito pela temperatura mesmo, assim, das coisas. Então, consigo hoje já perceber, mas também, quando é com peixe, que fica legal e tal. Volta e meia também vou lá. Cuidado de harmonizar. Eu vou tentando, porque eu gosto de fazer as combinações de tudo. Tem tudo a ver, né? Então eu vou ali pesquisando, vou perguntando sempre pra vocês, né, também. Uma vez eu perguntei, que come com hambúrguer? Como assim? É pão com carne, né? Mas tem o que harmoniza, né? Tem a Porque, combinação, né? porque eu tinha muito, assim, na cabeça que vinho era mais com massa, pizza, né, e tudo mais. Não, tem até com pipoca harmoniza. Então, olha A só. gente tem a impressão de que o vinho é só em momentos muito especiais, né? Sim. E aí, quando você começa a degustar de uma forma diferente, ele pode fazer parte do dia a dia, né? Na informalidade ele fica mais gostoso, na verdade. Exatamente. Quarta-feira à noite, assim. Ele fica melhor. Exatamente. E o que a Jéssica de 10 anos atrás diria pra Jéssica de hoje? Nossa, confie na sua intuição. Segure um pouquinho a tua criatividade. Eu sou uma pessoa criativa, idealista, sonhadora, e às vezes eu não conseguia, eu queria colocar tudo na mesma hora, né, para fazer tudo na mesma hora e sempre com pressa, com essa também necessidade de depois, né, tocar uma casa sozinha, com filhos e tudo mais. Então, não adianta, a gente, né, quer rentabilizar, quer trabalhar com algo que a gente consiga ter qualidade de vida ao mesmo tempo. Mas é o que eu faço hoje, assim, eu penso só, siga na primeira ideia, depois você faz a segunda ideia, né? Concretize a primeira ideia primeiro. Então é isso, assim, de ter um pouquinho mais de calma, assim, com as coisas. Então tá, muito obrigado por Obrigada. participar desse podcast Cavedini com Elas. Obrigado por compartilhar um pouquinho, né, sobre o teu segmento, né, que hoje eu acho que não é tão explorado, mas a gente vive, né, sobre estilo, a gente fica preocupado, será que a roupa que eu tô tá legal? Será que combina com o ambiente, né? Então, muito obrigada por participar e que seja a primeira de muitos podcasts. Sim, eu agradeço também, Cris. Nossa próxima convidada se chama Eduarda. Eduarda, fala um pouquinho sobre você, quem é a Eduarda, como é que é o seu mundo de empreendedorismo, né? Qual o segmento que você trabalha, quais os seus desafios? Fala um pouquinho para nós sobre a Eduarda. Eu me chamo Eduarda Catoni, eu sou cirurgia dentista. Meu plano inicial não era ser cirurgia dentista. Na verdade, era bem aleatório. Eu pensei em engenharia e medicina veterinária. Mas, no final das contas, eu optei pela odontologia mesmo. E eu me sinto muito realizada nesse âmbito. Dentro da faculdade, eu pensava muito no quesito estético e de cirurgias, assim. A união das duas. Só que depois eu fui me desenvolvendo e eu percebi que, na verdade, a estética ela vai muito além de um sorriso, né? Não tem nada melhor do que a gente terminar uma prótese, uma senhorinha de 70, 60 anos, com um preenchimento labial. Então, a gente devolve autoestima, devolve um sorriso bonito, devolve função, qualidade de vida. Então, é muito gratificante, assim, no nosso dia a dia poder ver a diferença que a gente faz, assim. E agora eu tô fazendo especialização em harmonização orofacial, eu termino esse ano também. E eu pretendo seguir mais nessa área de naturalidade, de... como que fala? Agora eu vou precisar de ajuda. Já que dá pra cortar, né? Diz que fique natural, o mais natural possível? Ou não? Tipo, como que eu falo? Tem um nome que eu não posso chamar isso no público, né? Mas é tipo uma faixa etária de 30 anos a tipo 50. Assim. Melhor idade? Não. Não, tô louca. Não posso falar. Não, melhor idade é pra cima Pra de cima. 50. É Tem verdade. um nome essa faixa etária. Fase adulta. A fase adulta, né? Não sei dizer ao certo. Tá. Então, eu volto a falar o que eu tava falando antes? Pode ser. E eu pretendo trabalhar com estética... Eu já trabalho, né, com estética em quesito de naturalidade, em gerenciamento do envelhecimento. Então, a partir dos 25 anos, a gente já reduz a produção do nosso colágeno, o que é horrível, né? Porque a gente é super novo, a gente tá no nosso auge. E com 30 anos, a gente já começa a ver os sinais de envelhecimento. Então, é aí que a gente tem que começar, exatamente nesse ponto onde a gente está no nosso máximo. Principalmente nós, mulheres, estamos pensando em engravidar, em constituir nossa família, né? Estamos no nosso auge.
E é exatamente aí que a gente tem que começar a realmente se cuidar e a gerenciar o nosso envelhecimento. Não é todo mundo que tem esse acesso, a gente sabe que tem um custo, né? Mas é muito bom ver que hoje em dia, por mais que esteja um pouco mais acessível, não está tão acessível assim, as pessoas têm conseguido se organizar melhor para conseguir encaixar no seu dia a dia esse autocuidado, que nem a Jéssica tinha falado, né? Que você, depois de um tempo, começou a olhar para si mesmo. Eu sinto que hoje em dia as pessoas mais novas estão conseguindo ter essa consciência e se organizar financeiramente, dentro da sua rotina também, para encaixar isso, seja através de skincare. Hoje em dia é muito mais barato fazer skincare do que antigamente. Uma consulta com um dermatologista hoje em dia é muito mais barato do que era antigamente. Tem mais acesso, né? Muito mais acesso. Até para a saúde em geral, assim. As pessoas, eu sinto que a minha geração de agora, elas entendem que é legal fazer exercício físico, né? Não precisa fazer exercício só com 50 anos. A gente precisa prevenir desde cedo. Sinto que isso é muito válido hoje em dia. E eu sinto que cada vez mais a gente está conseguindo mudar tanto o nosso pensamento quanto o pensamento das pessoas mais velhas, assim. Eu consigo atender pessoas mais velhas, de 60, 70 anos, que chegam com uma mente super aberta para fazer procedimentos estéticos. Isso era algo extremamente difícil de se ver, assim, sabe? É como se fosse ver uma senhorinha usando um vestido super curto, tipo um tubinho, assim. É algo que, nossa, como assim? E hoje em dia é super comum. As pessoas estão mais preocupadas, né, em se cuidar, né? E no teu segmento, né, odontologia ou nessa parte estética, qual que é o teu desafio hoje? Tem ainda desafios? É um público mais feminino, mais masculino? Como é que é esse teu setor? Olha, na estética, na odontologia eu não sinto muitas dificuldades, né? Porque, querendo ou não, todo mundo, quando quebra o dente, lembra do seu querido amigo dentista, ou acorda com uma dor no dente, sente sensibilidade quando come algo gelado. Sempre vai ao dentista, não tem muita preferência por dentista homem ou mulher. Mas eu sinto que na estética, os homens têm mais vergonha quando procuram para fazer, eles sempre são mais tímidos. Quando a gente vai assinar o termo de imagem, assim, eles sempre ficam mais receosos, né? Tipo, a doutora coloca uma tarja, coisa assim. Minha esposa não sabe, tem muitos casos, né? Que os maridos são lindos para sempre. Né? Ninguém sabe a fórmula mágica, mas eu sinto que a maior dificuldade realmente é de algumas mulheres que não querem parecer que fazem procedimentos estéticos, mas querem fazer e seguir essa linha de naturalidade. Então, eu sinto que falta essa confiança 100% no profissional. Então, é como a Jéssica tinha falado, a imagem que a gente transmite, principalmente nas redes sociais, é o que vai definir a confiança do nosso vínculo ali, profissional e paciente. E agora uma pergunta, né, para uma dentista. É verdade que o vinho tinto mancha o dente mesmo? Sim, ele mancha. A gente tem que pensar que o nosso dente é tipo uma camiseta, assim, ele é uma esponja. E, querendo ou não, quando a gente derruba um vinho na nossa camiseta branca, só sai com nabo, né? Não sei se vocês sabem disso, eu acabei descobrindo que só sai com nabo. Shoyu também, só sai com nabo. Nossa. Pois é. Estudei. Só sai com... Enfim, ele mancha assim o dente, só que é um manchamento mais superficial. Diferente do vinho branco, que o vinho branco ele tem uma acidez um pouco maior, mais ou menos de 3 a 4 na lista de pH ali. Então, ele vai deixar o nosso dente cada vez mais poroso. Então, pensa em uma esponja de louça branca que a gente vai lavar uma panela que tenha uma sujeira muito escura, assim. Ela vai manchar muito mais. Por mais que ela esteja porosa, a gente passe uma água depois, assim, ela não fica 100% branca, né? O nosso dente é a mesma coisa. A única diferença é que o nosso dente ele vai ficar poroso e aí depois a gente vai comer um molho vermelho, algo assim, que vai penetrar mais esse corante da comida. E no caso, então, qual que é a tua orientação? Tipo, eu que amo tomar vinho, qual que é a tua recomendação para que eu mantenha os meus dentes sempre branquinhos? Geralmente, eu não sei se você tem muita sensibilidade Um pouco. quando toma vinho. Mais vinho branco. Porque ele é mais ácido, né? Seria ideal, sempre que você... No seu caso, eu não sei se seria tão possível, né? Pelo fato de ser sommelier. Mas não colocar o vinho na boca inteira.
seria colocar ele direto no céu da boca e já fazer a deglutição. Porque aí a gente tira esse contato da acidez com a parte de fora do nosso dente, da mucosa também, da gengiva. E a gente só limita para o céu da boca, a língua e deu. A gente diminui esse contato do pH. Outra opção também seria fazer a ingestão de queijo junto, que eu acho que você já deve fazer, né? Porque o queijo tem cálcio e ele vai ajudar a equilibrar esse pH bucal. A saliva, por si só, ela já faz isso. Só que ela demora de 30 a 60 minutos para fazer isso. Então, o ideal é comeu, né? No caso, tomou o vinho, comeu o queijo ali, foi para casa, mais ou menos uns 30 a 60 minutos para escovar o dente. Não antes disso, porque a sua boca tá com uma acidez, e se você escovar onde tem essa acidez, com certeza vai aumentar esse processo de acidificação, de erosão ali na sua boca. Outra coisa que também é super interessante, que eu não sei se você faz, mas seria bem legal, tomar água, né? Sim. Durante as taças de vinho. Uma taça de vinho, 2 taças de água. Exatamente. A água ela é super importante, ela faz toda a homeostase do nosso corpo inteiro, né? Na boca não seria diferente. Só que não tem só coisas ruins, né? O vinho ele é super bom, tem resveratrol. Os vinhos que possuem mais resveratrol, ele ajuda também na questão da antimicrobiana e questão anti-inflamatória na nossa saúde gengival. Então, às vezes, um paciente que tem uma predisposição genética para ter algum problema gengival, periodontal, coisas assim, claro, não vai ser o vinho que vai salvar a vida dele, mas ele vai ter uma boa influência no corpo. Viu? Vivendo e aprendendo, ó. Nossa, Pois, Tivemos uma aula agora. Sim. E quando for fazer clareamentos e coisas assim, que seria a melhor opção para manter o dente realmente branco, né? Porque seria apenas com o clareamento. A gente teria que fazer um ataque para prevenir a sensibilidade, porque vai ter sensibilidade. Você já fez clareamento e você sentiu muito choque, Sim, né? muito sensível, né? Muito sensível, porque o seu dente já tem um certo desgaste. Sim. Ainda mais que você tem bruxismo, apertamento. Então, são coisas que vão somando, assim. Ajudam bastante, que auxiliam no resultado. Entendi. E hoje, a Eduarda, tem alguma experiência ou algum vinho que te lembre, né? Alguma memória? Eu acho primeiro, que- se você gosta de consumir vinho, gosta desse mundo? Não, primeiro. Você falou há quanto tempo atrás? Ah, não. Não. Não pode perguntar. Essa é proibida. Ela não vai dar. Acho que não vai dar, né? No caso dela, não vai dar. A mãe vai ter que responder. Ela ainda não tem. Essa pergunta é muito. proibida pra mim. Ela não tem. Ela não tem idade ainda. Só memórias e experiências. Então, de vinho tinto, assim, eu prefiro mais o Shiraz. Eu sinto que ele é mais suave, assim, na boca. Eu sinto que ele é mais tranquilo pra mim. Eu tomava muito Cabernet Sauvignon, mas aí eu percebi que ele era muito ácido. Muito ácido, né? E eu simplesmente não conseguia encaixar ele com o que eu comia, né? Principalmente quando eu saía com os meus amigos, todo mundo sempre gostou de rosé, mais demi-sec, para suave, assim. E de vinhos brancos eu prefiro um Cabernet Sauvignon, assim, sinto que é mais tranquilo. Principalmente para comer com peixe, sushi, assim, acho que fica mais gostoso. Um Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, um Chardonnay. Uma espumante também é bom, né? Sim. Tem aquela La Rossa, Uma roça, uma francesa, né? Uma espumante francesa. que é bem Muito bom. gostosa também. Então você é mais do vinho tinto, mas gosta mais do vinho rosé também. Eu acho que eu tô que nem a Jéssica. Depende Da ocasião. do tempo, é. da ocasião. Se eu estiver na praia, eu não vou abrir um vinho tinto, Um né? italiano. Pra tomar com os tubarões. Eu prefiro um vinho rosé, um vinho branco, até uma espumante também. Você vai também pelo clima. Sim. Calor. se tá- Né? Prefiro algo mais cítrico, mais tropical, acho que é melhor. Aham. Experimentei aquele último, acho que foi caipu. Caipu. Muito gostoso. Eu Muito tomei na praia nacional. também. Muito bom mesmo. Acho que foi um que vocês postaram até, eu vi no Instagram lá da Adega agora, uns dias atrás, antes do carnaval que vocês foram. O português pescada. Ah, Um vinho é. muito refrescante. Nossa, é a cara do verão, do carnaval. Pois é, eu vi. E que é o vocês vinho pra Páscoa aí, pra comer com bacalhau. também. Olha que legal.
Poderia fazer uma degustação de Páscoa, né? Sim, podemos E, pensar. e caso eu queira tomar um vinho com chocolate? Mas você qual pode seria a ser melhor um vinho mais adocicado, né? A gente fala que é o vinho do Porto, super combina, né? É um vinho que vai super bem com agora, né, para Páscoa, né? Por sinal, vende eu falei, bastante vinho do Porto na Páscoa. Por sinal, quem quiser me dar presente de Páscoa, tô trocando ovo de Páscoa por vinho, que tá o mesmo preço. Também. Se não, Mas então, tá, meninas. Obrigada, Eduarda, né, por participar desse podcast, por nos dar uma aula, né, sobre esse cuidado, né, que nós temos que ter para manter sempre esse dente claro, né? Eu acho que uma outra coisa super importante, assim, como vocês falaram do vinho do Porto, eu lembrei que o vinho do Porto, ele tem muitos conservantes que vêm de quesito mais doce. Isso significa que vai aumentar os carboidratos que ficam na nossa boca, o que pode ocasionar em mais predisposição para cáries. Então, é super importante agora na Páscoa, né? Vai tomar um vinho do Porto, um chocolate e escove os dentes. Com certeza, passe pro dental, por favor. Muito importante. Então tá, muito obrigado Dani, obrigado Jéssica, obrigado Eduarda por participar desse nosso segundo podcast Cavedini com elas, né, que no mês de março dedicamos totalmente a vocês, mulheres empreendedoras. Então, muito obrigado e até uma próxima.